pare, porque a promessa de Deus, ela vai cumprir sobre a sua vida. Balança ele e diz assim: não importa o tempo, vai cumprir. Aleluia. Entenda uma coisa aqui essa noite: para toda promessa há um tempo. Diga comigo: para toda promessa há um tempo. É aí que está o ponto clave ou chave dessa mensagem. Para nós recebermos a promessa de Deus, nós precisamos entender o tempo de Deus na nossa vida, porque a Bíblia nos fala de dois tempos: o tempo Cronos. O tempo Cronos é o tempo do homem. O tempo Cronos é aquele tempo cronometrado pelo homem. É a hora que o homem quer, é a hora que o homem decide. Mas nós não devemos estar baseando a nossa promessa sobre o tempo Cronos. Nós temos que basear a nossa promessa sobre o tempo Kairos. Kairos é tempo cronometrado por Deus. O tempo da tua promessa está determinado por Deus. A hora, o minuto, o dia, Deus já escreveu. Porém, entenda uma coisa: espere o tempo de Deus sobre a sua vida. Balança ele assim, chacoalha ele assim: não passe na frente de ninguém, espere o tempo de Deus. Não importa quanto tempo você tem que esperar, mas prepare-se, a sua vez a chegar. Acho que você não entendeu ainda. Não importa o quanto tempo você tem que ainda esperar, mas prepare-se, a tua hora vai chegar. Mas para chegar, existe algo fundamental dentro desse capítulo 14. Para nossa promessa chegar, é preciso tomar posse delas. Vai lá, a promessa já está aí. Fala assim: mas tem que tomar posse. Quando Caleb recebeu a promessa, Caleb, durante os 45 anos que ele esperou, ele continuou lutando pela sua promessa. Mesmo Deus fazendo promessa, entenda que é aí que muitas pessoas não entendem e perdem aquilo que Deus projetou para as suas vidas. Mesmo Deus fazendo promessa aqui para Caleb, as coisas não foram boas. Mesmo Deus fazendo promessas nas nossas vidas, as coisas não vão ser fáceis, porque nós teremos que passar por certas situações que muitas vezes nós não gostaríamos de passar. Nós observamos aqui que Caleb, para conquistar a terra, ele teve que derrotar, ele teve que lutar aqui com alguns inimigos, alguns gigantes, alguns problemas que surgiram diante da sua caminhada. Ele tinha promessa, mas ele também tinha algumas coisas que ele deveria fazer para conquistar essas promessas. A luta que você está enfrentando hoje é por causa da promessa que você tem. Os desafios que você está enfrentando hoje é por causa das situações, das promessas que Deus está projetando para cumprir sobre a sua vida. E Caleb teve que vencer alguns gigantes, Caleb teve que derrotar alguns inimigos. Da mesma sorte, nós precisamos também lutar, nós precisamos também guerrear, nós precisamos também ir à luta para tomar posse daquilo que Deus já projetou para as nossas vidas. Não existe coroa sem espinho, não existe Pentecoste sem Calvário. Entenda uma coisa que esta noite: para toda promessa exige luta, para toda promessa exige batalha. Se Deus te tem prometido alguma coisa, entenda que não vai ser fácil. O inimigo vai se levantar, o inimigo vai trabalhar, mas é importante que você também se levante para lutar, para guerrear pela terra que Deus projetou para a sua vida. Diga comigo: da mesma sorte, nós também teremos que vencer os inimigos. Fala para ele: você está disposto? Irmão, tem gente que pensa que as bênçãos de Deus é fáceis, as promessas são fáceis, são de mão beijadas. Não, existe um preço. O grande problema é que muita gente tem promessa, mas não querem pagar o preço. Tem muita gente que tem chamada de Deus, mas tem um grande problema: não querem pagar o preço, não querem esperar a promessa se cumprir.
cumprir, se adiantam daquilo que Deus já projetou para a sua vida. E a Bíblia nos mostra aqui que Caleb tinha promessa de Deus. Deus já havia projetado, desenhado que ia dar para ele Hebron. Porém, a Bíblia diz que ele teria que passar por um desafio. Era transformar Hebron, era transformar Kiriat Arba em Hebron. A Bíblia nos mostra aqui que Caleb precisava conquistar Kiriat Arba e transformá-la em Hebron. Esse era o seu desafio. Diga comigo, Caleb já estava com a promessa. Mas havia um problema. Havia na terra que Deus havia dado para Caleb os inimigos do povo de Israel. A cidade que se chamava Hebron agora se chamava Kiriat Arba. E a Bíblia nos mostra que o desafio de Caleb era tomar a cidade, porque era a promessa que Deus já havia prometido para ele há 45 anos, que havia dado a ele como promessa para a sua herança, para a sua família. Porém, Caleb tinha que lutar por aquilo que Deus já havia dado. Entenda uma coisa aqui esta noite, que todos nós temos um desafio para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas para recebermos aquilo que Deus já deu, que já desenhou, nós precisamos ir para a batalha. Nós precisamos aceitar o desafio para conquistar esta promessa. E a Bíblia nos mostra que Caleb, ele teve que tomar uma atitude de entrar em Kiriat Arba e transformá-la em Hebron. Agora a minha pergunta aqui esta noite: quantos aqui estão dispostos a transformar sua Kiriat Arba em Hebron? Levanta sua mão, por favor. Deus nesta noite te convida esta noite a tomar posse da sua promessa. Kiriat Arba hoje, pastor, mas o que é Kiriat Arba? Kiriat Arba hoje são as áreas da nossa vida que precisam ser conquistadas. Deus já fez promessa, mas precisamos conquistar. Kiriat Arba hoje representa a nossa família. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 16, no verso 31 ao 30, que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É uma promessa. Quando você aceitou Jesus, quando você assumiu a tua vida cristã, veio uma promessa que tu e tua casa serviria ao Senhor. A promessa já está aí, porém você tem que tomar posse dela. Você tem que lutar contra Kiriat Arba e transformá-la em Hebron. As áreas que você precisa conquistar esta noite, onde está a promessa, é a sua família, porque uma das áreas que o diabo tem lutado é contra a família. Hoje, neste século 21, nós estamos observando que a família tem sido bombardeada pela mídia, tem sido bombardeada pela sociedade. Hoje se prega que a família é uma instituição falida, hoje se prega que a família não vale nada, mas a Bíblia nos diz que a família é uma instituição de vida e está debaixo da promessa de Deus. Foi Deus que te deu o teu casamento, foi Deus que te deu a tua casa, foi Deus que te deu a tua família. Então o teu desafio hoje é expulsar Kiriat Arba de lá e conquistá-la e declarar que a sua casa se tornará um lugar de bênção e de vitória. Nós precisamos conquistar a família, porque se a família estiver bem, a igreja vai estar bem. A família é uma igreja em miniatura, e nós precisamos velar pela família. Nós precisamos conquistar a família. Deus prometeu que a sua casa será salva. Então você tem que tomar um desafio, é lutar pela sua casa. Diga comigo, a promessa de Deus já está sobre a minha casa. Só que tem um problema: Deus já falou que vai salvar e a gente não faz nada para que a promessa se cumpra. Nós precisamos fazer alguma coisa para que a promessa se cumpra na minha casa. Transforme Kiriat Arba esta noite. Transforme as áreas da sua vida em um lugar de bênção e de vitória para a sua vida. Kiriat Arba representa também a vida espiritual. Nós
Nós vivemos numa cidade, todos sabem a história dessa cidade, a situação espiritual dessa cidade. Todos conhecem a guerra e as lutas que temos nessa cidade contra o Evangelho, contra a salvação de almas. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, é espiritual. E nós sabemos que lá em 2 Coríntios 4, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, poderosos em Deus para a destruição de fortalezas. E Deus nos deu a autoridade para conquistar as áreas espirituais dessa cidade e da nossa vida também. O diabo nesses últimos dias tem invertido contra a igreja do Senhor, para que a igreja não ore, para que a igreja não jejue, para que a igreja não leia a Bíblia, para que a igreja não congregue, para que a igreja não tenha uma vida de intimidade para com Deus. Nós precisamos levar a igreja a conquistas das bênçãos espirituais que Deus já projetou para este lugar. Deus tem, o avivamento tem, mas precisamos conquistar. Deus tem, o mover tem, mas precisamos conquistar como? Indo e tomando posse daquilo que Deus já projetou para a nossa vida. Aleluia. A Bíblia nos mostra aqui que para nós conquistarmos, nós precisamos continuar lutando e esforçando para alcançarmos as promessas de Deus. Balança eles, tem que continuar lutando. A Bíblia nos mostra aqui, queridos, que os homens de Caleb, se você ler o capítulo 14 todo, você vai observar que os homens de Caleb estavam dispostos a dar a sua vida para que Caleb conquistasse a terra e transformasse ela em Hebron. Agora, a pergunta é o seguinte: o que é que você tem feito para conquistar a sua promessa? Caleb tinha homens que estavam dispostos a dar a sua vida, que estavam dispostos a sacrificar a sua vida para que conquistasse a terra. Você está disposto a se sacrificar pela obra de Deus? Você está disposto a ser um urro, a ser um arão? Você está disposto a ser os homens de Caleb para que conquiste a terra? Deus, nestes últimos dias, está precisando de homens valentes, de mulheres valentes, que estejam ao lado dos seus líderes para dizer: estou contigo, estou do seu lado, e nós vamos conquistar este bairro, nós vamos conquistar essa terra, nós vamos ser nós vamos ser arão, porque no momento da dificuldade o pastor precisa de para que levante a mão, para que precisa de um arão, para que levante a mão, para que a vitória aconteça sobre a vida da igreja. É necessário homens e mulheres que estejam dispostos a sacrificar pelo reino de Deus. O que é que você tem feito para conquistar a sua promessa? O Espírito de Deus está perguntando para você: o que é que você tem feito para que esta igreja conquiste? O que é que você tem feito para que esta igreja avance? É necessário ter homens como Caleb tinha, que estavam dispostos a dar as suas vidas só para ver Caleb conquistar a terra. Oh, meus irmãos, entenda que esta noite, Kiriat Arba, analisando no texto original, Kiriat Arba era governada por um príncipe chamado Arba, e Arba no original quer dizer, segundo a Bíblia, força de Baal. Nós estamos em um lugar, em uma cidade onde existe também a mesma situação que havia no tempo de Caleb. Esse mesmo Espírito atua nos dias de hoje, que tem impedido o povo receber as promessas de Deus, que tem impedido o povo alcançar o milagre de Deus. E nós temos observado que esse príncipe chamado Arba, força de Baal, tem lutado contra a igreja, tem lutado contra os filhos de Deus, para que eles não alcancem a promessa de Deus. Olhe para ele assim: a tua luta não é carnal. Fala para ele: não é carnal a tua luta, é espiritual. E nós observamos que isso nos mostra aqui dentro da Bíblia que a guerra não era somente natural, mas era espiritual. O dia que a igreja entender que a nossa luta não é carnal, mas é espiritual, nós vamos começar a conquistar essa cidade para Jesus. No dia que nós entendermos que a nossa luta não é contra nenhum outro ministério, mas é contra as forças de Baal, nós vamos começar
chegar sobre as nossas vidas, no dia que entendemos que a nossa luta não é contra o meu irmão, contra a minha irmã, mas é contra o nosso adversário, aí nós vamos poder observar o Espírito Santo agir sobre a igreja de uma maneira sensível e poderosa sobre a obra de Deus. A nossa luta não é carnal, é espiritual. Nós precisamos entender aqui que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. É hora da gente parar de estar brigando braçalmente. É hora da gente entender que a nossa luta é contra Satanás, que a nossa luta é contra o inferno. É hora da gente entender que a nossa batalha não é contra A e B, a nossa batalha é contra o nosso adversário. É hora da gente se levantar, é hora da gente de buscar as armas que o Senhor tem nos dado e ir ao encontro da terra que Deus prometeu, da família que Deus nos deu. É hora da gente nos levantar para trazer a graça de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Mas entenda uma coisa aqui esta noite: Satanás intentará impedir que a nossa bênção, que a nossa promessa se cumpra. Quem sabe você, mas eu estou esperando há tanto tempo e não tenho recebido. É porque Satanás está tentando contra a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque a palavra do Senhor nos mostra lá em João capítulo 4, 5, versículo 4, que a Bíblia diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. A Bíblia ainda diz lá em Romanos 8,31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz lá em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia ainda diz em 2 Crônicas capítulo de número 20 e versículo de número 17: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede o livramento do Senhor para convosco. Lute, meu querido, batalhe, minha querida, porque a tua promessa vai se cumprir. Mas é hora de se levantar e ir para a batalha, porque Deus já projetou, Deus já declarou, Deus já deu a tua promessa. Mas é hora de lutar. Aleluia. Meu querido, tome posse da tua promessa nesta noite. Fale para ele assim: tome posse. Aleluia. Tome posse da tua promessa. Eu lembro que quando Deus falou comigo, quando tinha apenas 16